A chuva abriu uma cratera na região central, provocou a queda de muro de uma casa na zona norte e teve até uma interdição parcial de uma avenida. Todos os detalhes com imagens exclusivas só aqui na Record. Após o temporal, era possível ver os estragos pela cidade. Nesse trecho da Avenida Hélio Palermo, várias placas de asfalto se desprenderam e ficaram espalhados pela via. Devido ao grande volume de água, uma cratera se abriu e a pista precisou ser parcialmente interditada. Essa intensidade da chuva, né, quando ela cai concentrada dessa forma, num período curto e muito alto, né, a porcentagem normalmente provoca esses danos. As providências serão tomadas de imediato, né? A prefeitura vai colocar os equipamentos aqui e imediatamente vamos reparar os danos provocados pela chuva aí nesse dia. Janeiro foi o mês mais chuvoso dos últimos 20 anos em Franca. Segundo dados da Defesa Civil, só nos primeiros 30 dias de 2023, 480 milímetros de água caíram na cidade. A chuva também alagou essa casa que fica no Parque Dom Pedro, na zona norte de Franca. Devido ao volume da água, o muro desabou. O problema é que o muro ele estava represando água e, ao cair, ele inundou a residência. A gente está bem no topo aqui da rua. Inundou, tipo, mais de meio metro. Então, os móveis lá dentro também estão comprometidos por conta da queda. Então, não é só o muro, o prejuízo não é só o muro. Os móveis também estão comprometidos. Ainda vamos contabilizar. No momento, fiquei preocupado com as minhas cachorras, que a casinha delas fica bem ali, mas Deus preservou, tá lá. Estou vendo lá, a casinha está intacta. Foi realmente mais um susto. Luiz conta que estava no trabalho quando ficou sabendo do desmoronamento. Eu recebi a ligação da minha namorada que o muro tinha caído e a gente pensou no pior, né? Porque a casa bem rente ao muro, e saí correndo, vi que foi realmente só dano estrutural, né? Só o muro. E não teve prejuízos maiores como, por exemplo, a vida, né? Ninguém assim, ficou machucado. É mais dano patrimonial mesmo. Durante o período de fortes chuvas, alagamentos são frequentes nas vias que margeiam os córregos dos Bagres e Cubatão. Segundo o secretário de Infraestrutura, a Prefeitura de Franca está buscando alternativas para tentar minimizar o problema. Nós temos projeto e orçamento que remete ao canal da Alonso e Alonso, ali embaixo do viaduto da Naquita, né, que é o rebaixamento daquela área e o alargamento do canal, daquele trecho que compreende a Avenida 7 de Setembro até próximo do fórum, aquele posto de combustível existente. É um recurso hoje na ordem de 12 milhões, né, que a gente solicitou ao Estado e estamos aguardando para ver se a gente consegue esse recurso para executar essas obras. Agora, preventivamente, a Prefeitura trabalha com a limpeza de todas as galerias, fundo de canal, lateral de canal, só que, infelizmente, dependendo da intensidade da chuva, não dá para cobrir tudo e, às vezes, acontece esse tipo de ocorrência. Olha, você está vendo imagens aí da câmera da Record, meu irmão. A equipe da Record foi até lá. A maioria das imagens que você está vendo são imagens impressionantes. São imagens feitas aí pela equipe da Record no momento em que a chuva caía. O balanço geral, a Record TV não tem medo de chuva não, meu irmão. A gente vai onde a notícia acontece e traz para você todos os detalhes, a maior cobertura de toda a região, só aqui no Balanço Geral. Já vou direto ao vivo a esse ponto agora, onde você está vendo essa interdição parcial, que foi aí ontem, nas últimas horas, e também agora pela manhã. Por lá está o nosso Rafael Ribeiro, que tem detalhes ao vivo ali nesse ponto da Avenida Antônio Barbosa Filho. Você viu que por ali houve aí uma maior quantidade de pontos de alagamentos nessa avenida, né? Não só no Antônio Barbosa Filho, mas também ali na Hélio Palermo. E hoje pela manhã, esse ponto onde o Ribeiro chegou a ter congestionamento, trânsito interditado. E agora, Ribeiro, 12:10 com os detalhes, com as imagens que só a Record tem. Conta pra gente ao vivo, direto do Antônio Barbosa Filho. Oi, Valentim. Olha, esse trecho aqui da avenida, ele ficou interditado aí praticamente durante todo o dia, mas foi liberado agora há pouco. A gente pode ver, antes de pegar aí, chamar as imagens do momento dessa interdição, olha só o tamanho da placa
de asfalto que foi arrancada, Valentim, com a forte enxurrada. A gente consegue ver a parte ali que foi recapeado, foi refeito o asfalto novamente. Além do asfalto, parte da calçada que também foi arrancada por conta da forte enxurrada. Inclusive, Valentim, nós temos imagens que foram enviadas para a nossa redação mostrando exatamente esse ponto aqui do Córrego dos Bagres, como que ficou ontem durante esse forte temporal que atingiu não só Franca, mas a região. A gente consegue ver pelas imagens que o córrego, ele transbordou e aqui a profundidade, né, do asfalto até o leito do córrego é mais ou menos 6 ou 7 metros. Então a gente consegue ter uma noção da quantidade de água que caiu aqui em Franca, e essa água, ela foi muito forte e acabou levando mesmo aí placas do asfalto e também da calçada. Mais à frente aqui na Avenida Antônio Barbosa Filho, o gradil de proteção ali de uma das pontes também acabou sendo entortado ali por conta da força dessa enxurrada. Como eu disse, pela manhã, esse trecho aqui da avenida ficou interditado. Nós temos imagens também do momento aí que a prefeitura fazia o trabalho ali para reconstruir parte desse asfalto, da faixa ali do lado esquerdo e também da calçada aqui da Avenida Antônio Barbosa Filho. Aqui ao meu lado, o secretário de Obras, né, e Infraestrutura aqui de Franca. Secretário, muito trabalho para refazer os estragos provocados ontem por conta dessa forte chuva? Boa tarde. Esse trabalho a prefeitura já desenvolve preventivamente com as manutenções de galerias de águas pluviais, fundo de canal, lateral de canal, e esse, conforme nós anunciamos ontem, hoje já no início da manhã nós retomamos e fizemos a recuperação dele. Houve a necessidade de interditar o trecho ali na alça de acesso para General Osório, né? E por volta de 11h15 nós liberamos totalmente para uso do trânsito. Secretário, sempre quando Franca é surpreendida, é atingida por esses fortes temporais, alguns trechos já são pontuais, né? Pontos de alagamento que as pessoas já até esperam, que é aqui na Avenida Antônio Barbosa Filho, esse trecho onde nós estamos, e um pouco mais à frente, onde inclusive ontem um motociclista ele acabou sendo resgatado ali por funcionários de uma concessionária. Existe algum projeto, algum plano de ação da prefeitura para tentar alguma obra para evitar que isso continue acontecendo? Sim, essas questões são pontuais em Franca e nós conhecemos elas, tanto aqui na Antônio Barbosa como Hélio Palermo, como Alonso e Alonso, né? E parte que vem da represa do Castelinho também. Então nós já temos alguns estudos envolvidos para a represa do Castelinho, melhorar a contenção e a capacitação dela, né? Assim como nós temos estudos e orçamento para rebaixamento do canal da Alonso e Alonso, no trecho que compreende a 7 de setembro até próximo àquele posto de combustível, né? E aqui não é diferente. Nós temos alguns pontos de estrangulamento, onde os canais são mais largos e quando chega nas pontes acontece esse estreitamento. Então são estudos que nós precisamos desenvolver para poder resolver essas questões. Entendemos sempre que isso precisa de tempo, né? E principalmente investimento de grande monta. O investimento é muito alto, secretário? Olha, o da Dona Quita nós temos um investimento na ordem de 15 milhões, que a gente já está num estudo avançado junto à Defesa Civil do Estado de São Paulo e junto ao DAEE, né? Com a documentação toda encaminhada e aguardando a possibilidade do envio desse recurso, né? E aqui na Antônio Barbosa com o Hélio Palermo também não é diferente, é um investimento dessa ordem para cima. Tá certo, secretário. Obrigado pelas informações. A gente acompanha imagens, então, Valentim, secretário, dizendo que existem, sim, estudos, né, para resolver essa questão desses problemas pontuais que existem aqui em Franca, tanto aqui na Avenida Antônio Barbosa Filho com a Hélio Palermo, aqui no Córrego dos Bagres, e também próximo ali ao antigo fórum, a Unifacef, aqui na Avenida Alonso e Alonso, onde sempre também, quando tem essas fortes chuvas, esses fortes temporais, ali o leito acaba transbordando, o córrego acaba transbordando e trazendo muitos transtornos. Valentim, aproveitando que a gente está falando, né, desse temporal que caiu ontem aqui em Franca, inclusive nós alertamos, né, na previsão do tempo que a Defesa Civil já tinha feito esse alerta aí de temporais que viriam aqui para nossa região de terça até sexta-feira, mas resolveu cair tudo na tarde de ontem, né? Mais detalhes, é lógico, que a gente vai trazer ao longo aqui da previsão do tempo também. Mas aproveitando essa forte
forte enxurrada, esse forte temporal, muitos motoristas, Valentim, acabaram se arriscando ontem durante esse temporal. Inclusive, nós temos imagens de um motociclista que ele precisou ser resgatado por funcionários de uma concessionária, de uma garagem aqui na Avenida Antônio Barbosa Filho. Eles precisaram jogar ali uma mangueira de bombeiro ali, daqueles hidrantes que existe dentro da garagem, para amarrar na moto desse motociclista e conseguir trazer ele até a calçada, porque ele corria um risco muito grande de ser arrastado pela essa forte enxurrada. Teve também um outro motociclista próximo ali à Avenida Hélio Palero, mas no meio da avenida, um pouco para frente do Hemocentro, que ele também se arriscou bastante ao tentar atravessar ali a avenida, mas acabou retornando. Motoristas começaram até a gritar, a alertá-lo que ele poderia ser arrastado. Ele acabou voltando ali para um local mais seguro, e também outros motoristas que se arriscaram a atravessar a enxurrada. Esse é um problema, viu, Valentim? O pessoal acaba se arriscando muito, correndo risco de acidentes graves, até afogamentos. Hoje pela manhã nós conversamos aí com a capitã do Corpo de Bombeiros, a Sandra de Camargo, que deu orientações sobre como o motorista e o motociclista se comportar diante de situações assim. Vamos ouvir. Velocidade da água, né, próximo aos córregos, a intensidade, e a gente não sabe o que vai encontrar. Então, às vezes, a pessoa ela faz uma avaliação prévia, mas é uma avaliação sem o conhecimento de causa. E isso pode ser muito arriscado. Então, o que a gente orienta para as pessoas, e a gente vê, infelizmente, ainda esse comportamento dos bombeiros relatarem que, apesar de ver a presença da viatura do Corpo de Bombeiros, da viatura da Defesa Civil, do próprio policiamento, orientando as pessoas para que não invadam a área que está alagada, as pessoas ainda insistindo, né, em querer avançar, às vezes para ganhar tempo, né? Às vezes a pessoa não quer mudar a sua rota, que já está acostumada. Hoje em dia a gente sabe, né? Todo mundo vive na correria, né? E não quer abrir mão ali daquele compromisso. Mas quando nós temos dias atípicos como ontem, por exemplo, é muito importante que a pessoa tenha, primeiro lugar, ela tem que chegar até a sua casa ou o local ali que ela está com compromisso com vida. E muitas vezes é abrir mão ali alguns minutinhos ou fazer uma rota alternativa, né? O que a gente já orienta, viu que está chovendo? Não corra o risco, né? Se você costuma passar próximo aos córregos, procure outra alternativa. E o que chama a atenção também, motociclistas se arriscando, né? Além, claro, no carro é muito perigoso, mas pedestres e motociclistas ainda piora a situação para eles, né, capitã? Sim, nós vemos isso, reflete até nos acidentes de trânsito. Muitas vezes os motociclistas, eles trabalham naquele sistema de entrega rápida e eles trabalham contra o tempo. E a gente vê muitas vezes eles ultrapassando o sinal vermelho e eles querendo a todo custo, né, ganhar tempo. E nos casos da chuva não é diferente, eles tentando ultrapassar as áreas que estão alagadas. E isso é muito perigoso, porque a água, ela, infelizmente, ela tem a sua velocidade, ela tem o seu curso normal, que o ser humano ele não consegue, né, brigar com a natureza. E não existe nenhuma recomendação em algum nível que você possa se arriscar, qualquer nível que a água esteja, mesmo que baixa, como a capitã disse, pode ter um bueiro aberto, alguma coisa nesse sentido. Então, a recomendação que os bombeiros passam é não atravessar, mesmo que você se sinta seguro para fazer essa travessia. Não tem como o motorista avaliar isso de dentro do carro ou de cima de uma moto. Infelizmente, o que nós temos que começar a pensar é que devemos mudar o nosso comportamento nos dias de chuva. Por quê? Se você já percebe que algum lugar que você costuma passar e que costuma ter um nível da água aí elevado, faça outra rota, porque a gente não consegue fazer essa avaliação. Quantos milímetros que está seguro ou não. Viu que já está próximo de ter ali o transbordo do córrego, procure outra alternativa. Vimos algumas cenas desses motociclistas que se arriscavam, de pessoas que se propuseram a salvá-los de uma certa forma, tentar resgatá-los. Essas pessoas, por mais que sejam bem intencionadas, também correm um grande risco, né? Não corre, capitã? Sim, as pessoas, quando elas vão tentar fazer algum tipo de salvamento, ela tem que ter um treinamento, ela tem que estar primeiro numa condição segura. E às vezes a pessoa ela lança mão de meios ali de fortuna que estão próximos e ela mesma se coloca em risco.
Então, é uma situação muito complicada. Então, orientação, choveu, é um dia típico igual ontem, foram o quê? Um pouco mais de 1 hora. Nessa 1 hora, tenta fazer uma outra rota, mas não se aproxime, porque